Bom, vamos falar agora sobre o cadastro de unidade de medida. O que é o cadastro de unidade de medida? Então, o cadastro de unidade de medida ele existe para você cadastrar, né, todas as unidades de medida que serão utilizadas no sistema, nos processos de compras, produção e vendas. Então, alguns exemplos típicos de unidade de medida que podem ser cadastrados no sistema são caixa com a abreviatura CX, peça com a abreviatura PC, quilograma com a abreviatura KG, gramas com a abreviatura G, metro com a abreviatura M e centímetro com a abreviatura CM. Apresentamos a seguir uma imagem da tela de unidade de medida no sistema Nomos. Tá? A gente vai ver essa tela aqui na nossa base de treinamento. Você acessa essa tela através do menu Unidades de Medida. Aqui está a tela de unidade de medida, a mesma tela que a gente está vendo aqui no nosso artigo. Quais são as unidades de medida pré-cadastradas no sistema Nomos? Então, no portal da Nota Fiscal Eletrônica é possível fazer o download da tabela padrão de unidades de medidas comerciais recomendadas pela Cefaz. Para fazer o download dessa tabela, basta seguir os passos abaixo. Acessar o site do portal da Nota Fiscal Eletrônica, está aqui o link. Depois acessa o menu Documentos Diversos e aí clica no link Tabela Unidade de Medida Comercial 05.07.2016. Tá? Essa foi a última tabela de unidade de medida comercial divulgada pela Cefaz. Tá? Então, acessa aqui Documentos Diversos e aqui tem a tabela, ó, tabela Unidade de Medida Comercial 05.07/2016. Você clica aqui nesse link e aí você vai conseguir baixar a tabela de unidade de medida recomendada pela Cefaz. É provável que daqui a alguns meses à frente essa tabela possa ser revisada aí pela Cefaz. Então, no momento que você acessar essa tela no portal da Nota Fiscal Eletrônica, você pode checar se a Cefaz divulgou alguma tabela de unidade comercial nova, né, com alguma revisão. Então, nessa tabela aqui a gente tem uma coluna unidade e uma coluna descrição. Tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de unidade de medida, cento, CJ, conjunto, CM, centímetro, CM2, centímetro quadrado, CX, caixa. Tá? Então, a primeira coluna aqui corresponde à abreviatura da unidade de medida e a segunda coluna corresponde à descrição da unidade de medida. Um ponto importante que para geração da nota fiscal eletrônica só é permitido unidade de medida com até 6 caracteres. Tá? Então, perceba que essa primeira coluna aqui, unidade, ela é uma coluna em que a própria Cefaz já define a abreviatura da unidade de medida respeitando esse limite de 6 caracteres. Tá? Então, se você fizer uma avaliação aqui dessa tabela, você vai ver que todas as unidades de medida cadastradas nessa tabela, a abreviatura dessas unidades de medida ela não ultrapassa o limite de 6 caracteres, que é o limite que deve ser observado para a geração da nota fiscal eletrônica. Tá? Voltando aqui para o nosso artigo, aqui no artigo a gente apresenta uma imagem da tela do portal da nota fiscal eletrônica, tá? Dando destaque aqui para o link, onde pode ser feito o download da tabela de unidade de medida comercial, divulgada pela Cefaz. E aí, para facilitar o projeto de implantação, a base padrão do sistema Nomos já vem com as 61 unidades de medida pré-cadastradas, que correspondem às unidades de medida apresentadas na tabela padrão elaborada pela Cefaz. Tá? Então, acessando aqui a nossa base de treinamento, a gente vê aqui que já tem 61 unidades de medida pré-cadastradas. Eu posso modificar aqui
o valor do campo quantidade de registros por página para 61 e clicar em pesquisar. E aqui eu vou ver todas as unidades de medida já pré-cadastradas no sistema, e todas essas unidades de medida correspondem às unidades de medida apresentadas na tabela elaborada pela Cefaz, que pode ser feito download pelo portal da Nota Fiscal Eletrônica. Tá? Inclusive, a abreviatura da unidade de medida está no padrão recomendado pela Cefaz, respeitando o limite de 6 caracteres para geração da nota fiscal eletrônica. Voltando aqui para o nosso artigo, como criar uma unidade de medida no sistema. Para criar uma nova unidade de medida no sistema, basta acessar a tela unidade de medida e clicar no botão criar unidade de medida. Tá? Então segue o padrão das nossas telas de cadastro do sistema. Agora vamos entender como preencher os campos dessa tela e vamos fazer esse entendimento fazendo aqui simultaneamente a criação de uma unidade de medida na nossa base de treinamento. Então, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, quando eu baixo a tabela recomendada pela Cefaz, eu tenho alguns padrões aqui de unidade de medida de caixa, tá? Que varia aqui de acordo com a quantidade de unidades dentro da caixa. Eu tenho aqui caixa com 3, 5, 2, 10, 20, 15, 25, 50, 100 unidades. Tá? Eu não tenho aqui uma caixa com 200 unidades. Tá? Então vamos imaginar que eu queira cadastrar aqui uma nova unidade de medida no sistema que seja caixa com 200 unidades. E aí vamos manter o mesmo padrão, né, de abreviatura aqui recomendado pela Cefaz. Eu vou cadastrar essa unidade de medida no padrão CX 200. Tá? Então vou clicar aqui em criar unidade de medida. Então aqui esse campo unidade de medida eu vou escrever assim, olha, caixa com 200 unidades. Tá? Então esse campo aqui é um campo texto livre para digitação. Aqui você pode identificar a sua unidade de medida de uma forma que ela seja facilmente compreendida aí pelos usuários da sua empresa. E a abreviatura eu vou colocar aqui CX 200. Esse campo abreviatura aqui é importante você não ultrapassar o limite de 6 caracteres, tá? Porque esse campo é o campo enviado no momento da geração da nota fiscal eletrônica. É esse campo que é enviado no XML da nota fiscal eletrônica, e essa abreviatura não pode ter mais de 6 caracteres para que a sua nota fiscal eletrônica não sofra rejeição pela Cefaz. Aqui eu tenho o campo ativo, tá? Então marca ativo para ativar a unidade de medida. Com o padrão esse campo vem marcado. E o nome técnico é um campo com preenchimento opcional, tá? Ele é utilizado em situações muito especiais que vão ser apresentadas em outros artigos no nosso manual. Você pode deixar esse campo em branco ou simplesmente repetir aqui o valor que você digitou no campo abreviatura aqui no campo nome técnico. Tá? Voltando aqui para o nosso artigo, eu tenho uma tabela, tá, explicando esses campos: unidade de medida, abreviatura, ativo, nome técnico. Eu já expliquei todos esses campos na própria tela aí da nossa base de treinamento. Eu vou clicar aqui no botão salvar para criar uma nova unidade de medida. A unidade de medida foi salva com sucesso. Tá? Se eu pesquisar aqui caixa, tá? Eu agora vou ver aqui que eu tenho uma caixa com 200 unidades, com a abreviatura CX200, que está ativa. Tá? Então consegui cadastrar aqui uma nova unidade de medida no sistema. Voltando aqui para o artigo, eu tenho apenas uma tela de criação de unidade de medida para ilustrar. Agora vamos entender como editar, excluir e inativar uma unidade de medida no sistema. A manutenção de unidade de medida segue o padrão de outras telas do sistema e pode ser feita através dos submenus editar
e excluir. Tá? Então, para editar uma unidade de medida, é só clicar aqui na unidade de medida e clicar no botão, no submenu, na verdade, editar. Eu sou levado aqui para a tela de edição de unidade de medida. Posso mudar aqui algum campo, aqui na tela de edição, por exemplo, vou mudar aqui meu nome interno da unidade de medida para caixa 200 unidades, vou salvar. Ok, a minha edição foi salva com sucesso, tá? Estou vendo aqui, olha, caixa 200 unidades, nome interno da unidade de medida foi modificado. Posso excluir. Para excluir é só clicar na unidade de medida que eu desejo excluir e selecionar o submenu excluir. Tá? Ok, excluí a minha unidade de medida. Voltando aqui para o artigo, é importante ressaltar que é o padrão de outras telas de cadastro do sistema, só é possível excluir uma unidade de medida que não tenha nenhum registro vinculado, né? Então, se eu já tivesse vinculado aquela unidade de medida com um produto, por exemplo, o sistema não permitiria a sua exclusão, tá? Para evitar qualquer inconsistência aí na base de dados. Esse é um mecanismo de proteção aí do sistema Nomos. Então, se a minha unidade de medida já estiver vinculada com algum registro, ela não vai poder ser excluída, apenas inativada. Para inativar uma unidade de medida, segue o padrão aí de outros cadastros do sistema. Basta editar a unidade de medida e desmarcar o campo ativo. A gente pode fazer um exemplo aqui na nossa base de treinamento. Vamos imaginar que eu não vou usar a unidade de medida caixa com 100 unidades, então eu posso editar essa unidade de medida e desmarcar aqui o campo ativo, salvar. E aí perceba que agora essa unidade de medida caixa com 100 unidades, ela fica inativa. Eu vejo aqui pelo campo ativo não. Tá? E a partir desse momento eu não consigo mais utilizar essa unidade de medida em nenhuma tela do sistema em que eu possa selecionar unidade de medida.